Terminadas as carreiras, todo mundo aqui fez carreira par, então vocês só vão dobrar para unir aqui com outra ponta, para fazer a primeira costura. Em um dos lados, a gente vai fazer a costurinha aqui, já usando essa mesma linha, que eu já fiz lá no outro. E aí, depois do outro lado, depois que a gente chegar aqui nessa última carreira, a gente corta a linha, passa por dentro da laçada e aí faz a costurinha, né? Senão fica os dois com a costura do mesmo lado e não dá certo. Mas aqui, cada carreirinha vai equivaler a 2 pontinhos baixos. Vou fechar com ponto baixo mesmo, tá? Aí, o que eu falei, o P vai fechar 12 carreiras, o M vai fechar 16 carreiras e o G pode fechar de 20 a 22 carreiras. Deu ideal provar ali pra ver como é que vai ficar, tá? Como eu falei pra vocês. Então, é só inserir, ó, no mesmo ponto, pegando um pontinho ali do outro lado e fazendo 2 pontinhos baixos para cada carreira. Não tem lugar certo para entrar, só tem sempre que lembrar que a gente tem que fazer 2 pontinhos baixos para cada carreirinha, tá? Cuidem para não pular ponto, para poder dar certinho. Eu sempre vou contando, por mais que eu tenha experiência, eu sempre conto para não ter o perigo de eu errar. Eu vou olhando as carreirinhas se estão retinho do outro lado, tudo certinho. Então, antes de cortar a linha, provem. Fechem a quantidade que eu falei pra vocês fecharem pra cada tamanho e provem, tá? Aqui vai ter o buraquinho do braço, que ele vai ficar meio que como se fosse tomara que caia, como eu falei. Que tem que ficar assim, deitadinho. E essa parte é a partezinha que fica reta no corpo. Essa parte da costura fica bem ali no meio da axila, né? Na separação da parte da frente com a parte das costas. E essa parte aqui é a parte que fica pro braço. Viu que tá ok? Ficou bom no braço, ficou bom na altura ali, que tem que cobrir a parte do seio. Pode cortar a linha e passar por dentro da laçada e fazer o outro lado. Aí, pra outra costura, como eu falei, a gente só quando chegar aqui, ó, na carreirinha final, que eu cheguei na altura que eu preciso, eu vou cortar a linha. Vou passar aqui por dentro da laçada. E só vou fazer a costurinha do outro lado. Ó, vou fazer só a costurinha desse lado aqui. É só eu pegar a carreirinha número 16, que é o meu, né, que é o tamanho M. Então, eu pulo aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui a carreirinha 16. Pego na mesma altura ali do outro lado, não contei agora, mas depois eu vou contar. Passou a linha, fez 2 nozinhos e o mesmo esqueminha. 2 pontinhos baixos para cada carreira. Chegou no finalzinho, corta a linha e passa por dentro da laçada, tá? Aí, eu volto com as duas laterais prontas, pra gente trabalhar a primeira parte das costas. Feitas as duas costurinhas, tá? A parte aberta fica pra dentro e a parte da costurinha pra fora, ó. Os dois estão certinhos, os vezinhos viradinhos pra cima. Na parte das costas, eles ficam viradinho pra cima, pra gente poder trabalhar aqui as carreiras de vezinho também pra cima. E aí, a parte da frente, ó, ele fica viradinho pra baixo, igual o nosso shorts, tá? Uma questão mais de aparência mesmo, de estética, tá? Aqui, agora, é algo que vocês vão ter que provar. Aqui no meu, eu fechei 16 carreiras, lembram? Então, é também 16 carreiras que eu vou trabalhar de pontinho V aqui nas costas. A questão da quantidade de correntinhas, aí é uma coisa que vocês têm que provar. Eu vou pegar aqui um desses lados, tá? Que é o ladinho, pra mim, é o ladinho direito, mas que no vídeo destro vai estar ao contrário. E aí, não sei se vocês pegam o esquerdo ou o direito. Vocês podem pegar o esquerdo, tanto faz. Eu vou pegar o direito porque pra mim é melhor, tá? Que a gente vai fazer um cordão de correntinhas pra unir aqui no outro lado, pra daí ir subindo as carreiras de pontinho V, tá? Aqui a gente vai pular, ó, vai pular uma correntinha, que lembra que ficou 4 aqui? A gente pula uma correntinha, que era aquela de espaçamento, e na segunda a gente coloca a linha. Nós vamos fazer de 3 em 3 correntinhas. Então, o ideal é que vocês façam algumas correntinhas e daí vão prender aqui no outro lado com um ponto baixíssimo e vão provar. Lembrando que essa parte da costura, ela tem que ficar bem no meio da axila, ali na divisão ali do braço, bem embaixo, ali bem no meio. Então, aí vocês têm que colocar uma quantidade de correntinhas que fique certinho nas costas de vocês. Não pode ficar muito largo e nem muito apertado. Então, é algo que é específico para o corpo de cada um, tem que provar, tá? Então, vamos passar aqui a linha. Vou fazer 2 nozinhos. E aí, vou fazendo de 3 em 3 correntinhas.
Não sei quantas eu vou fazer, talvez umas 24, e aí eu vou prender aqui com ponto, a gente vai prender aqui, ó, com ponto baixíssimo. Eu vou voltar pra prender com vocês, fazer bem aqui nesse primeiro pontinho, ó, daquela primeira carreirinha de correntinhas que a gente fez no início. É bem aqui que eu vou prender com ponto baixíssimo, e aí vou provar pra ver se tá certinho nas costas. Vou fazer isso e já volto, daí eu volto pra prender novamente com vocês. Aqui no meu, gente, foi 30 correntinhas pra ficar bem certinho. Talvez pro P umas 6 a menos, talvez pro G 6 a mais, mas é bom mesmo assim provar, tá? Aí, vamos pegar, então, aqui a outra lateral, no primeiro pontinho, aqui, ó, bem seguindo aquela carreirinha de ponto, de correntinha que a gente fez inicialmente, ó. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir 2 pontos com 2 pontos baixíssimos para iniciar a carreira. Lembram, né? Cada carreira equivale sempre a 2 pontos. Então, no primeiro pontinho aqui, eu faço um ponto baixíssimo e no segundo também para dar altura na carreira. Aí, nós viramos aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui, para não entortar. Deixa eu colocar essa linha por cima. Deixa eu tirar aqui a minha linha, minha agulha. Ó, eu só virei. A linha aqui, inicialmente, a primeira, ela fica viradinha para a parte da frente. Vai ser sempre assim, mas é só do primeiro ponto. Depois, ele já arruma, tá? Então, aqui, a gente vai seguir aquele esqueminha. Aqui na lateral, deixa eu só arrumar esse ponto aqui, porque ele deu uma cedida. Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumadinha aqui, nesse segundo ponto baixíssimo. Mas acho que vai ficar assim mesmo. Ó, aí agora a gente vira. Então, a linha fica pra frente só nesse primeiro pontinho, depois ela já fica ajustadinha, tá? Então, aqui nas correntinhas, inicialmente, nós vamos pular uma correntinha, igual que a gente já fazia antes. Pulamos uma correntinha, e aí, na segunda, vamos fazer nosso primeiro ponto V. Isso vai ser só nas pontas, tá? Só nas pontas a gente vai deixar uma correntinha. No meio, vocês sabem que é sempre 2 correntinhas. Ó. Aí, ele vai ficando da altura da nossa carreirinha. Conforme a gente for fazendo as carreirinhas, vai ficando mais certinho. Aqui no meu, eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fechei ali na lateral, foi 16. Então, no P vai ser 12 carreirinhas de ponto V, no M, 16 carreiras, e o G, 20 ou 22 carreiras, tá? Então, aqui vou sempre fazendo assim. Agora, eu pulo sempre 2 correntinhas, e na terceira, eu faço o meu ponto V. Eu vou fazer esses pontos V's aqui do meio, e aí eu volto quando for pra fechar aqui a nossa carreira e iniciar a próxima, tá? Eu mostro mais uma vez como iniciar, que é dessa maneira, subindo os pontinhos, mas eu vou mostrar mais uma vez para vocês poderem conseguir seguir sozinhas até finalizar. Ó, gente, fica assim, tá? Daí, aqui no final, sobra uma correntinha, que é a correntinha que a gente pula. Então, a parte das costas, ela não é só essa parte aqui, ela é toda essa parte aqui da metadinha, né? Da metade da costura pra cá, e dessa outra metade até a costura. Então, é toda essa parte aqui, ó, a minha parte das costas, tá? Só pra vocês não se confundirem. Então, daí, feito o último Vzinho, pra fechar, é bem simples também, peraí que minha linha embolou. Vamos pegar aqui a primeira carreira, então, a gente pula um pontinho e no segundo pontinho a gente fecha com um ponto baixíssimo, bem simples. Aí, para iniciar, vocês já sabem que é sempre... Ah, embolou aqui na minha pantufa, gente, essa linha. Que coisa! Dias que nada quer ajudar, né? Então, daí, para iniciar a próxima carreira, também da mesma maneira que eu já mostrei. No primeiro, na próxima carreirinha, né? Sempre 2 pontinhos baixos, ponto baixíssimo, tá? Aqui no primeiro espacinho, um ponto baixíssimo, e no segundo, um ponto baixíssimo. Para iniciar, sempre 2 para dar altura, e no final é só para fechar a carreira, por isso que a gente pula um e fecha no segundo. Então, aí, subimos os 2 pontos baixíssimos, viramos a carreira, onde a linha fica pra frente só no primeiro ponto, e aqui a gente só vai trabalhar V sobre V. Então, laço a minha linha e vou trabalhar V sobre V, sempre no meinho de cada V, pra ficar bem centralizado, ó. Sempre V sobre V. Eu vou voltar no final mais uma vez, só pra mostrar o fechamento e como iniciar, e os demais vocês vão poder fazer sozinhos, tá? Ó. Tá vendo? Fica bem na altura da carreira aqui, ó, que a gente tinha feito, ó. Tá? Volto ali no finalzinho pra fechar com você.
Olha, fiz o último Vzinho, daí vamos fechar a carreira. Então, aqui na segunda carreirinha, pulo o primeiro pontinho e no segundo fecho com um ponto baixíssimo. E aí, para dar altura, na próxima carreirinha, subo um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e aí viro aqui a minha carreirinha para começar uma nova carreirinha de ponto V. Linha fica para frente só no primeiro ponto, laço e começo a trabalhar Vzinho sobre Vzinho. Então, é basicamente isso. Vou fazer aqui minhas 16 carreiras. Feita a última carreira, é só fechar, pular um pontinho e fechar com ponto baixíssimo na carreira correspondente. Cortou a linha, passou por dentro da laçada e pode fazer o arremate, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou trabalhar uma das minhas partes da frente, pra eu ver os pontos, tudo certinho. E aí, volto pra trabalhar a outra parte com vocês. Voltando aqui, eu fiz uma das partes, então, aqui, o que eu acho? Pro tamanho M, vocês vão copiar o que eu fiz aqui, essa quantidade de carreiras, tá? Peguei o nosso croppedzinho, olha, ainda dá uma esticadinha, então não precisa ter muita carreira. Se pecar e fazer muita carreira, a gente vai ficar um cropped solto e não é o que a gente quer. Aqui no finalzinho, na foto não tem elástico, mas eu vou colocar elástico, porque para quem quiser usar só com forrinho, é ideal que fique certinho embaixo, tá? Que ele fique justinho, senão vai ficar um cropped todo molenga no corpo. Então, aqui, pro tamanho M, vocês vão copiar. Pro tamanho P, vocês não vão fazer essas carreirinhas de ponto alto que eu fiz, tá? E nem essa carreirinha aqui, ó, dessas primeiras argolinhas. Então, sem essas primeiras argolinhas, depois da carreira de quadradinho, então, vocês não vão fazer nem essa carreira de argolinhas e nem as próximas 3 carreiras de ponto alto que eu fizer. Porque se vocês fizerem igualzinho o meu, vai ficar largo em vocês. Então, pro P não precisa. E pro G, vocês têm que colocar 4 carreirinhas a mais. Então, vocês podem fazer, ó, uma repetição dessa carreirinha aqui, dessas argolinhas maiores, que vai ficar bonito. Colocar aí mais essa última repetição aqui, ó. Essa carreira de argolinhas maiores, uma carreirinha de ponto alto, uma carreirinha de quadradinho e mais uma carreirinha de ponto alto. É legal vocês intercalarem e fazerem mais essas 4 carreiras. Quando eu chegar aqui, que eu for fazer a última carreira, vocês aí repetem isso que eu acabei de falar, antes daí sim de fazer a carreira com os buraquinhos pra gente passar o nosso cordão, tá? Então, aqui, a gente vai usar na base das mesmas carreiras que a gente fechou, né? Que no meu caso foi 16 carreiras. Eu só peguei um pontinho pra frente, porque eu sei que o último quadradinho vai fechar um pontinho pra frente, tipo, no primeiro pontinho da carreira número 17. Pra começar, vocês podem começar na parte de baixo, na parte que der pra vocês usarem o cropped, né, trabalhando pela parte da frente dele, a parte que aparece, mas começando por baixo. Então, o meu ladinho direito aqui, eu comecei trabalhando por baixo, agora eu vou trabalhar por cima. Então, primeiro vocês podem começar trabalhando por baixo, e daí vocês conseguem ver onde que vai ficar certinho o último ponto, se vai passar um pontinho ou se vai dar certinho, tá? Pra depois, aí vocês fazerem que nem eu. Porque daí vocês ficam meio cegos aqui, começando por cima, tá? Então, vocês vão começar aí por baixo, né? Mas é a mesma coisa. No primeiro ponto, a gente vai passar a linha, vai fazer 2 nozinhos, e a gente vai fazer uma carreira de quadradinhos, com 2 correntinhas de separação entre eles. Então, vamos iniciar com 5 correntinhas, para ser um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. 4 e 5. Vamos pular 2 pontos, lembrando que cada carreirinha equivale a 2 pontos, então é só vocês observarem bem. Pulo 2 pontos, e no terceiro, fechamos com um ponto alto. 2 correntinhas, pulamos 2 pontos, no terceiro, fechamos com um ponto alto. Como vocês vão estar trabalhando de baixo para cima, não tem problema se passar um pontinho como o meu passou. Mas para fechar certinho os nossos quadradinhos. Se acabar de passar um pontinho, cheguei na carreira tipo P, cheguei na carreira 12, mas o meu quadradinho só vai fechar ali no primeiro pontinho da carreira 13. Não tem problema, tá? Então, aqui, sempre pulando 2 pontos e no terceiro fechando com um ponto alto. Vou fazer aqui o meu vai dar 11 quadradinhos. Chegando daí aqui no final, eu volto para finalizar com vocês e mostrar a próxima carreira. Chegando no finalzinho da carreira, fiz minhas últimas 2 correntinhas e no último ponto eu vou fechar com um ponto alto. Tá? Então, tá pronto aqui a primeira carreirinha. Aí, vou virar a carreira e a próxima ação é uma carreira de argolinhas de 5 correntinhas.
Então, inicio 5 correntinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. No pontinho alto, no próximo pontinho alto livre, eu fecho com um ponto baixo. É sempre 5 correntinhas, 3, 4, 5. No pontinho alto do próximo quadradinho, fechamos com um ponto baixo. Então, se eu tenho 11 quadradinhos, eu vou ter 11 argolinhas de 5 pontos, de 5 correntinhas. Falei errado. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto alto, fecho com ponto baixo, tá? Então, vocês vão fazer assim até o finalzinho da carreira. Lembrem do que eu falei, que as carreiras que não precisam no P, as carreiras que precisam mais no G, tem que ficar atento. Finalizado, aqui uma coisa que vocês têm que ver é quantos pontos vocês usaram. Só ir contando pelos quadradinhos, ó. Pode contar de 3 em 3. Então, até o primeiro ponto alto e 2 correntinhas. Então, tem aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e mais o último ponto alto tem um total de 34 pontos, tá? A gente sempre tem que manter esses 34 pontos. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu vou fechar com um pontinho baixo no topinho de cada argolinha e vou fazer 2 correntinhas de separação. Mas, se eu fizesse sempre 2 correntinhas de separação, não ia fechar os 34 pontos, ia faltar. Então, aqui na pontinha, eu coloquei 3 correntinhas. E aqui nas 2 últimas argolinhas, também coloquei 3 correntinhas entre cada uma, para fechar os 34 pontos, que é o que eu tenho desde o início, para manter. Porque se diminuir, vai ficar assim, e a gente quer que fique reto. Então, no de vocês, se por acaso precisar colocar mais correntinha em um lugar, menos no outro, não tem problema. A nossa base é 2 correntinhas de separação. Mas se precisar colocar 3, como no meu vai precisar colocar em 3 separações, vai precisar colocar 3 correntinhas ao invés de 2, não tem problema. Só que tem que sempre se atentar para ficar com a mesma quantidade de pontos lá do início, tá bom? Então, aqui, na primeira correntinha, eu vou subir fazendo um ponto baixíssimo nela. Aqui na segunda também. E aqui soltinho faço o primeiro ponto baixo. Como eu falei, vou colocar 3 correntinhas nessa primeira, 3 correntinhas de separação. Pego soltinho dentro da próxima argolinha e fecho com ponto baixo. E nos demais, eu vou fazer 2. Então, a princípio é 2, gente, mas se precisar colocar mais, vocês façam a continha antes para ver se vai dar certo ou não. Se precisar colocar mais, é só colocar, tá? Lá nos meus 2 últimos também vai ter 3 em cada um, justamente para fechar os 34. Tá? Então, aqui eu só ir fazendo, ó, 2 correntinhas de separação e fechando com ponto baixo dentro da próxima argolinha livre. Vou fazer aqui com vocês, que falta só mais 3, para já fazer a próxima carreira. Aí, ó, nesse meu penúltimo é 3, e no último também 3. 1, 2, 3. Na última argolinha, eu vou pegar contando de baixo para cima na terceira correntinha e fecho com ponto baixo. Aí, vocês podem contar, eu já fiz o outro lado e já sei que é assim. Mas vocês podem contar para ver se é isso mesmo, se confere a quantidade de pontos, para não ter perigo de ter que desmanchar. Terminou, virou a carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira toda de pontinho alto. Então, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto. Inicio com 3 correntinhas. E aqui, agora, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E para cada ponto baixo também um ponto alto. Se quiser, pode fazer soltinho mesmo, não precisa fazer dentro da correntinha em específico, mas sempre sabendo a quantidade certa. Eu sei que aqui nos meus 2 primeiros, eu fiz 3 correntinhas, então, eu tenho que colocar 3 pontos altos. Então, é só se atentar a isso, tá? E é sempre legal confirmar depois a quantidade de pontos para ver se tá batendo lá com a sua primeira, tá? Ah, eu tenho 50 pontos na primeira. Todas as minhas carreiras que for de ponto alto, ou que eu fizer as correntinhas para fechar as argolinhas, tem que ter 50 pontos, tá? Então, terminem essa carreira de ponto alto e eu volto para a próxima. Terminada a carreirinha de ponto alto, a gente vai fazer mais uma de argolinha, mas com a argolinha bem grande. Então, a gente vai trabalhar com 11 correntinhas, tá? Então, vou iniciar aqui fazendo 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui no meu, não fechou bem certinho,
Aí, no último, ficou sobrando, que a gente vai pular sempre um pontinho. No meu, ficou sobrando, eu tive que pular 2 pontinhos aqui no finalzinho, que é a parte de cima. Então, no meu, eu já vou iniciar pulando 2, mas vocês sempre pulando 1. Se lá no final acontecer que nem o meu, que ao invés de ter apenas 2 pontos, tiver 3, aí vocês podem pular 2 pontos também, tá? Mas, a princípio, é somente 1. Aí, pulou um ponto, no segundo, fecha com ponto baixo. E aí, continua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, pula um ponto e no segundo fecha com um pontinho baixo. Se eu conseguir, eu vou fechar. E aí, assim até o final. Aí, se no de vocês estiver sobrando 3 pontos, também pode pular 2, assim que nem eu pulei. Lembrando que depois, quando a gente for fazer a carreirinha de correntinhas, tem que lembrar que vai ter que ter 2 pontinhos aqui, né? Um pontinho a mais na hora de fazer a separação das argolinhas, tá? Mas, a princípio, sempre 11 correntinhas, pula um ponto e no segundo fecha com um ponto baixo, até o final. Terminadas as argolinhas, agora a gente vai subir para fazer uma carreira de correntinhas, igual quando a gente fez naquela outra de argolinhas. Aqui no meu, a princípio é uma correntinha de separação, mas para fechar os 34 pontos do meu início, é mais ou menos o que eu fiz ali naquela primeira, né? Em 3 argolinhas, eu tive que colocar 3 correntinhas ao invés de 2. Aqui é uma correntinha apenas de separação e por 3 vezes eu vou ter que fazer 2 correntinhas de separação,